Testando o som. Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Que a paz estejam com todos. Que bom, né? Vendo cada carinha aqui sentadinho no banco, né? Que bom ter essa união, né? Estar aqui presente na casa do Senhor. Aqueles que estão assistindo a gente também, que não estão aqui presentes, convido para estar cultuando conosco no templo. Ainda há tempo, né? Como o nosso pastor hoje deu a aula sobre o tempo, né? A gente tem que cuidar do tempo, segundo, minutos, né? Com muito carinho. Então, eu convido vocês que estão nos assistindo a estar conosco. Se não for hoje, pode ser na quinta-feira, né? No domingo, de manhã. Tá bom, irmãos? Agora eu vou estar orando, né? Ao Senhor. Para a gente estar começando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui na tua casa, Senhor. Muito bom estar na tua casa, não tem lugar melhor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por cada irmão aqui presente, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela família pastoral, que são bênçãos em nossa vida, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Que, Senhor, tudo que está sendo feito aqui, Senhor, vem de ti, ó Deus. Seja conosco, Senhor, porque é o Senhor que nos dá o fôlego, o Senhor que abre a porta, o Senhor que dirige as nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado. Nós só temos a te agradecer. Gratidão sempre. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vocês que têm o boletim, quem não tem, ali na porta tem, tá? Vocês podem pegar. Gostaria que os irmãos ficassem em pé, por favor. E acompanhasse aqui no boletim, amém? Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados. Recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate para transgressões cometidas sob a primeira aliança, no caso de um testamento. É necessário que se comprove a morte daquele que fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Então, o que nós possamos fazer em vida, né? Como o nosso pastor hoje na escola bíblica, né, falou do tempo, né, do evangelismo, né? Que a gente temos que fazer, a gente tem que fazer em vida, irmão. Porque depois que morrer, o que é a igreja? O nosso pastor perguntou, né? Somos nós. Então, nós temos que fazer em quê? Em vida. Porque depois que morreu, segue, né, o juízo. Então, irmãos, que a gente se une, se abrace, né, o nosso pastor, a família pastoral, e saímos e cantamos o hino da vitória, amém? Vou estar chamando aqui o Ministério de Louvor. Convido os irmãos, né, que estejam nos ajudando, né, louvando. Aqueles que quiserem dar um glória a Deus, estamos na casa do Senhor. Aquele que quiser bater palma, batam palma.
o que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou, pra cruz não fugir. Ele me amou de tal maneira que escolheu sua luz. A mão segurou o martelo, era a mão de Deus. Os traços que feriram seu rosto, era Deus de ser. A mão que segurou o martelo, era a mão de Deus. Os traços que feriram seu rosto, era Deus de ser. Seu próprio filho, o que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugir. Ele me amou de tal maneira que escolheu sua luz. A mão que segurou o martelo, era a mão de Deus. Os traços que feriram seu rosto, era Deus de ser. A mão que segurou o martelo, era a mão de Deus. Os traços que feriram seu corpo, era Deus de ser. A mão que segurou o martelo, era a mão de Deus. Os traços que feriram seu corpo, eram Deus de ser. A mão que segurou o martelo, era a mão de Deus. Os traços que feriram seu corpo, eram Deus de ser. Amém, Jesus. Louvado seja teu nome. Amém, Jesus. Era de manhã, quando as irmãs foram ao sepulcro de Jesus. Ao chegar, não puderam achar, só viram um clarão e uma luz. Maria sentou num cantinho ali, e as lágrimas começaram a rolar.
sem nada se abrir. Jesus vem dizendo: eis-me aqui. Eu ressuscitei e o poder da morte não me segurou. Essa tumba fria jamais poderia me deter. Eis agora que tenho o poder na terra e céu. Vai e diga aos outros que se levantou o Amém. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Agora é o nosso momento, né, de dízimos e de oferta. Você que trouxe seu dízimo, a tua oferta, enquanto nós estivermos entoando o louvor, ou até mesmo, né, você que tem algo a agradecer a Deus, né, um milagre que Deus fez essa semana, né, nós temos muito que agradecer a Deus, né, irmãos? Porque nós temos visto muito milagre que Deus tem feito, né? Até mesmo em nossa família. Eu fico olhando o milagre que Ele faz na vida da Dona Neide, essa mulher guerreira, Dona Neide. Eu quero ser igual você, Dona Neide. Nossa, né? Operou, né? Tá ali, ó, sentadinha, cultuando conosco. É muito bom, Dona Neide, estar aqui, tá? Então, você que tem algo que quer agradecer a Deus, quiser depois vir aqui à frente, depois nosso pastor vai estar orando. Eu tenho muito a agradecer. Eu tenho a agradecer porque Deus tem feito milagre na minha família, né? Na família do meu sobrinho, como todos já está muito bem, gente, ele está ótimo, graças a Deus, e agradeço a todos pela oração, né? Como estão em oração por muitos que estão enfermos. E orar também pelos aqueles que estão enfermos espiritualmente, né? Aqueles que estavam aqui conosco, que estão afastados. Não esquece, irmãos. E vamos, juntamente ao nosso pastor, visitar, porque faz falta, né, pastor? Muita falta. Então, vamos aqui na leitura bíblica, né? Quem tiver teu boletinho. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Amém. Né? Que nós podemos viver nessa fé, né? Às vezes passamos por tantas lutas, né? A nossa fé parece que fica assim, né? Mas louvado seja Deus, porque através do nosso pastor de Jesus Cristo está sempre uma palavra amiga da nossa irmã Renata, né? Eu falo muito, seu Mar, eles são uma bênção, não é puxando o saco, gente. Não é, porque é uma bênção. A irmã Renata, quando está, ela tem que pregar, hein, pastor? Botar ela aqui para pregar, hein? Porque eu falo, nossa, gente, eu vejo a irmã Renata dando a aula assim, falando assim, nossa, eu gosto muito. E o nosso pastor também traz muito. A gente estamos edificados porque nós estamos aprendendo mais e mais, irmão. Não aprende quem não quer. Quem não quer. Hoje, como o pastor deu prioridade, né? Eu ainda não escrevi não, mas pastor, eu tenho certeza que a prioridade que nós temos que botar em nossa vida é Deus. Depois a família e depois vai vindo. Mas pode deixar que eu vou botar na geladeira, tá bom? Nós vamos estar louvando agora. Você que sentir o desejo de estar aqui à frente, trazer seu dízimo e sua oferta, tá? Fique-se à vontade. O melhor lugar para se estar é a casa do nosso Senhor Jesus Cristo.
possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será para te adorar, será para te servir. Me aceita como uma oferta de amor. Me aceita como uma oferta. Tua palavra em mim eu guardei, pra que eu não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será para te adorar, será para te servir. Me aceita como uma oferta de amor. Me aceita como uma oferta. Me aceita como uma oferta de amor. Me aceita como uma oferta. Louvado seja teu nome. Amém. Está chamando agora o nosso pastor para estar orando aqui, né, pelos dízimos, pelas ofertas. E estou aqui também, né, pedindo a Deus por tudo que Ele tem feito, né, pastor, está orando aqui, eu quero agradecer, né. Chegou meu abençoado lá também, graças a Deus, do trabalho, cansado, mas está aqui na casa do Senhor. Amém. Vamos orar. Deus, nós te damos graças pelos dízimos e pelas ofertas e também pelas vidas que têm se dedicado no altar do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por cada uma dessas vidas que têm se apresentado para o Senhor, dizendo: Senhor, aceita a minha vida como oferta. Eu quero ofertar ao Senhor a minha vida, que é algo muito mais valioso do que o dinheiro que eu trago em meu bolso ou em minha carteira. Obrigado, Deus, pela fidelidade do teu povo, que mesmo durante toda essa pandemia tem sido fiel ao Senhor. Embora, Senhor, saibamos que o Senhor é fiel a nós, muitos de nós falhamos algumas vezes contigo, mas o teu amor e a tua misericórdia têm coberto as nossas vidas, por isso nós te somos gratos. Obrigado, Deus, obrigado pela tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos a sabedoria dos altos céus para investirmos esses recursos na tua obra, na tua causa. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora nossa irmã Tayane, né,
vai estar entoando louvor, né, fazendo solo. Louva a Deus por essas meninas, que Deus continua derramando essa unção sobre a vida delas. Amém. Do Ministério de Louvor, né? Continua, né, nos firmando o nosso espaço. Louva a Deus pela vida do Ministério de Louvor. Então, a nossa irmã Tayana vai estar entoando e logo após o nosso pastor estará com a palavra. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Eu troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso desistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adoro. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quero sentar-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em terras tentações. É mais estratégia.
Amém, Jesus. Glória a Deus. Vou estar chamando o nosso pastor, né? Que vai estar trazendo o nosso alimento dessa noite. Como tem trago os alimentos abençoadores. Vou estar chamando o meu querido esposo aqui à frente para estar orando pela vida do meu pastor. Está cansadinho, mas dá para ver. Gostaria também de chamar todos os diáconos todos os diáconos que estejam aqui à frente sentadinhos. Maurício. Boa noite a todos. Vamos agradecer a Deus mais uma vez, né, porque todas as oportunidades de adorar ao Senhor vêm dele para as nossas vidas, pois nós fomos feitos para adorar na beleza e na pureza da tua santidade. Vamos agradecer, né, por mais esta oportunidade de receber neste alimento, neste maná, que com certeza já foi enviado do céu, né, para as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite, nós Te engrandecemos e Te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque em meio a muita dificuldade, em meio, Senhor, às lutas, todas as provações, mas nós estamos aqui com o nosso coração e a nossa mente voltada tão somente para o Senhor. E nós te pedimos no nome de Jesus, Senhor, que este alimento que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, nesta noite, encontra, Senhor, guarida em nossos corações. Fala, Senhor, o que o Senhor tem, o que o Senhor quer para nós nesta noite. Muito obrigado por este privilégio, por esta honra que o Senhor nos dá, de poder nesta noite cultuar ao Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos. E agora te pedimos que o Senhor cubra o teu filho com o teu sangue, que o teu Espírito Santo nesta hora usa, Senhor, com o poder e a autoridade que a sua palavra com certeza dará a ele nesta noite, para mais uma vez alimentar o seu rebanho aqui neste lugar. Muito obrigado, e que nenhum outro Espírito venha ter vez e voz neste lugar, senão o Espírito Santo do Senhor, pois assim nós oramos, agradecido, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem gente dormindo aí nesse momento. Obrigado, irmão Paulo César, pela dedicação, pelo carinho, pelo zelo, pela arrumação. Mas eu vou bagunçar a arrumação do Paulo César agora. Eu baguncei a arrumação do irmão Paulo César, que está me auxiliando. Irmãos, Evangelho de João, no capítulo 13, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 13. Abra aí sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20, tá bom? Evangelho de João, capítulo 13, dos versos 1 ao 20. Todos acharam? Amém? Ou misericórdia? Ou misericórdia para achar Evangelho de João. Fica ruim, né, irmã Osana? Diz assim a palavra de Deus. Ora,
Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora não sabes, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, então não lava somente os pés, mas também as mãos e a cabeça? E declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade vos digo que os servos não são maiores do que os seus senhores, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles a quem eu escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Senhor, nós te agradecemos nesta noite por mais um momento maravilhoso como este, do tempo em que podemos compartilhar do pão espiritual. Daqui a pouco, Senhor, iremos celebrar a ceia do Senhor, este memorial tão importante para nós cristãos. Nós queremos, Deus, nesta noite, clamar ao Senhor para que as verdades aqui ensinadas sejam, ó Deus, plantadas nos nossos corações e germinem, e cresçam, e deem frutos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a entender melhor aquilo que o Senhor quer tratar conosco nesta noite. Coloque em nós um coração de servo, um coração servidor. Coloque em nós, ó Deus, a real intenção de servir a Ti e ao nosso próximo. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Talvez vocês já devam ter observado, meus irmãos, que ser tratado de servo, ser chamado de servo é muito bom. Isso às vezes até nos dá um certo destaque. Às vezes temos um status: olha, o servo do Senhor. Isso nos dá até uma posição, às vezes, de liderança diferenciada, Algumas pessoas olham para nós e dizem: olha,
aquilo ali é um servo, aquele lá é uma serva. Mas tudo isso é muito bonito na teoria, porque quando chegamos na prática, quando olhamos, as palavras na realidade são levadas pelo vento. Porque quando na realidade começamos a ser exigidos como servos, quando começamos a ser tratados como servos, as coisas mudam de figura. Porque quando as pessoas começam a exigir de nós que sejamos realmente aquilo que estão nos rotulando, começamos a não gostar muito desse título. Muitas vezes, quando somos tratados de forma inconveniente, isso é custoso demais, nos custa muito caro. O verdadeiro serviço, meus irmãos, na realidade, não é aquele que é tratado por conta de palavras, mas o verdadeiro serviço, irmãos meus e irmãs minhas, na realidade, ele é tratado por conta da necessidade, não por conta da conveniência. É assim que se trata o servo, é assim que se trata o verdadeiro serviço. Isso, queridos irmãos, queridas irmãs, não tem nada a ver com a nossa agenda. Isso não tem nada a ver, irmãos, com aquilo que eu gosto de fazer ou deixo de fazer. Na realidade, isso tem a ver com o reino de Deus, o que na realidade é reino de Deus para mim e para vocês. Como é o reino de Deus? O que é o reino de Deus para nós? Imagine, queridos irmãos, Jesus estava nesse instante aqui, em que o evangelista João começa a narrar a última ceia, o que seria a última ceia, os últimos momentos de Jesus entre os seus discípulos, num dia em que provavelmente foi um dia muito agitado. O texto narra que ali acontecia a festa da Páscoa, a cidade estava recebendo muitos visitantes, provavelmente os discípulos tiveram um dia muito cheio, porque se vocês olharem, eles estavam envolvidos com a preparação da mesa da ceia, assim como foi feito nesta noite. Aquela cidade lotada de gente, disputada palmo a palmo, as ruas de terra, o chão duro, empoeirado, porque era um tempo de calor, e aqueles homens vão chegando e vão marcando a sua presença no seu lugar de honra, no lugar onde deveria ser preparada a ceia do Senhor. Como diz o texto, irmãos, na noite em que estava prestes a ser traído, Jesus disse e fez muitas coisas. Mas uma coisa Jesus concentrou-se em fazer. A primeira, e eu destaco aqui, já de antemão, foi que ele queria ter uma tarefa de demonstrar aos seus discípulos o tamanho do amor que ele tinha pelos seus. Jesus queria, ainda em tempo de vida, demonstrar o seu último, ou o que seria o seu último ensinamento em vida para os seus discípulos naquela noite. Jesus, então, foi simples e objetivo no texto que acabamos de ler. E eu, quando olho para esse texto, vejo em Jesus o servo dos servos. E olhando para esse cenário, para um cenário de dia longo, de um dia comum, de uma cidade cheia, lotada, de uma cidade onde eles haviam sido ordenados por Cristo a procurarem um certo homem que deveria reservar o cenáculo da sua casa para receber a última ceia da Páscoa do Senhor.
Porque é isso que os textos de Lucas 22, 7 a 13, Mateus 26, 17, 19 dizem. Eu não sei quem era esse homem, não sei onde fica esta casa, mas o fato é que aqueles homens tiveram o trabalho de correr e organizar toda a ceia do Senhor. E então, irmãos, as ruas que estavam cheias de poeira, as ruas que estavam lotadas de pessoas, onde os discípulos passavam, onde Jesus caminhou, tornou-se o que hoje é conhecido como a Via Dolorosa. Por onde Cristo caminhou, por onde Cristo foi levado, por onde Cristo foi açoitado e molado por mim e por vocês. Imaginem o que se passava na cabeça daqueles discípulos. O que se passa na sua cabeça nesta noite, quando nós todos estamos em volta da mesa da ceia? O que se passa no seu coração? O que se passava no coração daqueles discípulos? Será que eles sabiam que aconteceria naquele dia? Embora Jesus tinha dito a eles e tinha lhes alertado que ele deveria de sofrer e padecer, depois de ressuscitar, ainda que Jesus os houvesse dito que ele estava prestes a ser entregue, ainda que momentos antes ele tenha levado 3 dos seus discípulos mais achegados para orar com ele no monte, o que se passava pela cabeça daqueles discípulos naquele instante, ao redor daquela mesa, e Jesus chegando e adentrando aquele ambiente em que seria celebrada a última ceia do Senhor. E Jesus chega, diz o texto que ele olha para o ambiente, a mesa estava posta, havia uma toalha, um jarro e uma bacia. E Jesus então toma essas ferramentas, podemos dizer assim, e se ajoelha diante dos seus discípulos para lavar os pés. Irmãos, talvez vocês não saibam, ou talvez você já saiba e tenha esquecido, essa função de lavar os pés era a do escravo mais humilde que tinha na casa. Era a do servo mais humilde que tinha na casa. Era aquele servo menor dentro da casa que tinha a função de lavar os pés daqueles que adentravam o recinto para uma refeição. Entendam bem o que está acontecendo aqui, irmãos. Imagine vocês, Jesus assumindo o lugar do servo mais humilde. Jesus assumindo o lugar do escravo mais humilde que tinha naquela casa e se ajoelhando diante dos seus discípulos. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Jesus olha para os seus discípulos, tira as suas sandálias diante dos pés imundos e começa a lavar. O que eu aprendo com isso, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que se Jesus nos deu esse exemplo
E o texto diz justamente isso, é o que Jesus diz aos seus discípulos: eu fiz isso para que vocês tenham em mim como exemplo. Se eu fiz isso, é porque vocês todos devem fazer. Esse é o maior exemplo de servo, esse é o maior exemplo de serviço. Quando nós olhamos para esse título, como eu disse no início, é muito bom ser chamado de servo. Na rua, ao passarmos, algumas pessoas nos identificam, fala servo de Deus, fala varão valoroso, né? Tem tantos adjetivos. Mas quando somos tratados de fato como servos, a gente começa a entender de fato o que é servir. Quando temos que realmente tomar a posição de humilhar-nos diante do outro, é que nós entendemos o ensinamento de Cristo. Porque, na realidade, o que nós queremos não é servir, mas é o ser servido. O que nós queremos, na realidade, na maioria das vezes, são os holofotes. É aparecer. O microfone já começou a ficar de mal comigo. Em segundo lugar, irmãos, eu quero dizer para vocês uma outra coisa. Som. Em segundo lugar, irmãos, eu quero dizer para vocês uma outra coisa. Na hierarquia de Jesus, o maior serve o menor. Na matemática de Jesus, nada é muito. É paradoxal. Agora imaginem vocês, as mãos que fizeram as montanhas, as mãos que formaram o homem, as mãos que fizeram o universo e tudo quanto nele há, estavam nesse instante massageando os pés dos discípulos de Jesus. As mãos, irmãs, irmãos, poderosas, que fizeram o Mar Vermelho abrir, que fizeram jorrar água da rocha, que deram as vitórias nas batalhas contra os filisteus, contra os caldeus, os amorreus e todo um monte de eus que existem no Velho Testamento, estavam naquele instante massageando os pés imundos dos seus discípulos. Imaginem vocês, irmãos, imaginemos nós, aquele a quem todo joelho se dobrará diante dele, para glorificá-lo e dizer que ele é Senhor dos senhores, estava de joelhos diante de 12 homens. 12 homens falhos, pecadores. 12 homens que o abandonariam na hora em que ele mais precisaria da sua companhia. Pedro, talvez o mais afoito de todos, o mais envergonhado de todos, se antecipa a todos os outros discípulos e diz: Senhor, tu não vai lavar o meu pé. Tu não vai lavar o meu pé. Jesus, se eu não lavar o teu pé,
você não tem parte comigo. A cerimônia, irmãos, de purificação, ela conta muito para o judeu. Essa cerimônia de purificação, ela tinha um valor não somente simbólico, mas também espiritual para o judeu. Porque ali estava em jogo algo que eles estavam acreditando há muito tempo, de que aquele ritual os tornaria puros diante de Deus. Eles estavam diante de Deus, mas um Deus que estava prostrado diante deles, de joelhos, e lavando os seus pés imundos. A purificação, irmãos, é a salvação em Jesus. Não há outra coisa que nos purifique de todo pecado, porque o próprio Evangelho de João diz que ali estava o Cordeiro de Deus que tirava o pecado de todo mundo. Então, a nossa salvação, simbolizada nesse momento de purificação, e que Pedro não havia entendido, não havia conseguido dirimir dentro da sua mente o que estava acontecendo. E Jesus diz: você não entende agora, mas você depois irá entender. E diante da palavra de Jesus, quando Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Isto é, você não está salvo. Você não entendeu os ensinamentos que eu trouxe. Você não está entendendo o princípio do cristianismo. E Pedro, então, exagerado como sempre, disse: Senhor, então não lava somente os pés, mas lava também as mãos, a cabeça e o que o Senhor puder fazer. E Jesus disse: não, vocês já estão limpos. Vocês já estão limpos. Não é necessário mais, então, lavar tudo. É bem verdade, irmãos, que talvez nesse momento, se olharmos para Pedro e os discípulos, qualquer um deles teria o desejo de fazer aquilo que Jesus estava fazendo com Jesus, com o próprio Jesus. Mas fazer uns com os outros, talvez isso significaria a dificuldade de Pedro em entender. Porque se nós olharmos para o texto de Lucas, no capítulo 22, no verso 24, vamos ver que eles estavam brigando ali por conta de quem era maior e quem merecia ficar ao lado do trono de Jesus. Tamanha era a disputa e a vaidade entre os discípulos. Por isso que é uma tremenda dificuldade lidar com vaidades e egos no meio dos ministérios, no meio da igreja, no meio de empresa. Porque, como eu disse no início, a maioria de nós, na realidade, quer ser servido. É uma tentação ser servido. Servir, muitas vezes, sai no automático. Não é nem a vontade. Não vou lá fazer porque eu não tenho ninguém para fazer, eu vou ter que ir lá fazer. Não é? É isso que acontece. Eles tinham resistência de lavar os pés uns dos outros. Porque Jesus disse isso para eles: assim como eu fiz com vocês, vocês devem fazer uns com os outros. Assim como eu dei exemplo, assim como eu servi, vocês devem servir uns aos outros. Este é o real sentido do que nós estamos celebrando aqui nesta noite. O ensinamento de Cristo é de que nós temos que servir uns aos outros da mesma maneira que Cristo nos serviu. Como Cristo te serviu, irmão? Como Cristo te serviu, irmã?
Cristo lhe deu o melhor que ele tinha. Eu não estou pedindo para você dar a sua vida por mim. Eu não estou dizendo que você deve fazer isso. Mas esta foi a ordem de Jesus. Em terceiro e último lugar, Jesus disse para Pedro: nem todos estão limpos. O gesto de Jesus nos traz à luz, meus irmãos, o significado real de que, se não for o Cordeiro de Deus que limpe o nosso pecado, ninguém mais poderá fazer. Horas antes de Jesus estar prestes a ser morto, o mestre e servo Jesus faz questão de que os seus discípulos saibam o quanto ele os ama. E Jesus pega aquela toalha, talvez limpinha, sabe, irmão Selmar? Como o hino que nós gostamos muito de cantar, né? Alvo mais que a neve. E prostrado diante daqueles homens imundos, começa a remover a sujeira dos pés. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa desde que quando me converti. Jesus não está preocupado somente em remover as sujeiras da minha vida, não. Jesus não está preocupado somente em remover as sujeiras da minha vida, não, não é só isso. Jesus também está preocupado em remover da minha vida as dúvidas, as incertezas, as ansiedades. Jesus está querendo remover de mim, da minha mente, do meu coração, tudo aquilo que me afasta dele. Talvez você, nessa noite, esteja como Pedro, gritando, dizendo: Jesus, tu não vai lavar o meu pé. Talvez por dentro você seja um Pedro, querendo dizer para Jesus: Jesus, tu não vai lavar o meu pé não, porque eu não quero te servir, porque eu não quero fazer como esses são. Talvez você esteja por dentro gritando: Jesus, eu não tenho dúvidas, eu acho que esse negócio não é para mim, não é comigo. Talvez você esteja se antecipando, como Pedro se antecipou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para a gente encerrar aqui. Pedro, lá na frente, tem um encontro com Jesus. Depois de tê-lo negado, depois de ter sentido vergonha daquele momento, Pedro, ainda mais envergonhado, encontra com Jesus na beira da praia, e Jesus o pergunta: Pedro, tu me amas? Talvez você também esteja respondendo como Pedro respondeu: Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus insiste na pergunta: Pedro, tu me amas mesmo? Ele: mestre, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez ele não aguentou, quando Jesus perguntou. Ele disse: Pedro, tu me amas? E ele, chorando, caiu de joelhos: Senhor, tu sabes que eu te amo.
que eu não posso resistir à tua voz, que eu não posso resistir ao teu chamado, que eu não posso resistir ao teu convite a te servir, que eu não posso resistir à vontade de servir os meus irmãos. Senhor, tu sabes que eu te amo e que eu me envolvi na tua obra para te servir e servir aos meus irmãos. Foi para isso que o Senhor me chamou. Então, se Jesus chamou Pedro para servir a igreja dele, irmãos, Jesus também te chamou. Você foi chamado, você foi chamada para dedicar a sua vida na obra de Deus. Jesus, o servo dos servos, o mestre servo, nos demonstrou com um exemplo prático que nós devemos servir uns aos outros. E eu estou aqui para servir a vocês. Eu nunca estive aqui para ser servido. Mas eu tenho certeza que você também está nessa igreja para servir a todos nós. Da mesma maneira que eu estou para te servir, você também está para me servir. E para servir o seu próximo, o seu irmão, a sua irmã. Talvez você esteja se perguntando, mas se eu servir, e ninguém perceber, e se eu quiser ajudar e ninguém se importar, mas se eu me oferecer para servir e for rejeitado, eu quero dizer para vocês, se você estivesse fazendo essa pergunta, eu quero dar uma palavra para você: seja muito bem-vindo. Este é um mundo dos servos, porque Jesus nunca predisse como os servos reagiriam, simplesmente Ele disse para servirmos. E é isso que eu quero fazer nesse instante. Eu quero servir aos meus irmãos. Como exemplo de Jesus, eu quero fazer algo parecido com aquilo que Ele fez. Eu quero muito fazer isso. E eu gostaria de tomar a bacia e a toalha.
Eu me sinto honrado em fazer isso. No meu primeiro ano de ministério nessa igreja, eu chamei os diáconos e fiz isso. Fiz a mesma cerimônia que eu fiz agora. Eu quero que os irmãos entendam, como eu disse lá atrás, naquela primeira vez que eu fiz, isso não é uma encenação. Isso não é algo bonito para demonstração. Isso é reafirmar de que eu estou nesse lugar para servir a igreja de Jesus e servir a vocês. Eu sou dentro dessa casa o menor servo de todos. Não porque eu quero ser, mas porque Jesus tem me feito assim. Nós vamos passar agora para o momento da ceia. E eu quero dar algumas instruções a vocês que estão aqui nesta noite. A ceia do Senhor, ela é um memorial. Ela não confere graça, ela não cura feridas, ela não remove pecados, mas ela é algo muito importante para nós. Ela é um momento de santidade e de santificação. Na ceia do Senhor, algumas pessoas estão habilitadas a participar dela. Quem são essas pessoas, pastor? Em primeiro lugar, aquelas pessoas que confessaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador e foram batizados. Né? Essas estão habilitadas a participar desse momento maravilhoso que nós vamos participar agora. Em segundo lugar, aquelas pessoas que não podem participar são aquelas que ainda não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, se você nunca aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, não participe desse momento. Eu não posso te impedir, mas eu posso te orientar. E em terceiro lugar, aquelas pessoas que se converteram, foram batizadas, mas estão afastados da comunhão com Deus. Para estas, em terceiro lugar, eu tenho uma outra orientação. Eu vou dar a você, vou copiar aqui o pastor Genesi, que a gente está com saudade dele, no tempo que a gente não vê. Vou copiar o pastor Genesi aqui, vou dar para você aí 1 minuto para você orar e para você se consertar com Deus. Mas não deixe de participar da ceia do Senhor. Não faça como Pedro. Pedro disse, não vai lavar o meu pé. Eu não quero, E Pedro não entendeu que aquilo era um momento de comunhão, de serviço, de santificação. Porque o texto de Efésios nos diz que nós fomos justificados diante de Deus, no momento em que recebemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas nós estamos vivendo um processo de santificação, também diz lá em Efésios 12:14. Nós estamos nossa vida é um tempo de santificação, nós não somos santos, eu não fui arrebatado, eu estou aqui porque eu tenho muitos pecados ainda. Eu sou um pecador. E careço da graça, não mereço, mas careço, preciso da graça de Deus. Então eu vou dar 1 minuto para você que está aqui nesta noite. Pastor, eu não queria participar da ceia, mas depois dessa palavra eu vou orar e vou participar da ceia do Senhor. 1 minuto para você orar, ore. Enquanto isso, o Paulo César vai soltar uma musiquinha aí para a gente ouvir.
Amém? Você já orou, eu também já orei. Eu quero convidar para estar aqui do meu lado o diácono Selmar e a diaconisa Ângela. Eles vão nos ajudar aqui a distribuir os elementos. Tem uma canção, irmã Kátia? Tem. Eu queria então convidar o Ministério de Louvor para entoar a canção. Enquanto o Ministério de Louvor estiver entoando essa canção, os diáconos vão distribuir os elementos e você, então, aguarde o momento exato, tá bom? Som. Na mesa o pão e o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, o outro traição, e ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e o mesmo traidor recebe assim teu vinho e pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em ser mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar salvação. Um hino cantou depois de ceiar, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. Do vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele veio a mim, o meu Jesus pensava em mim. Amém, Jesus.
Todo mundo foi servido? Amém? Todo mundo foi servido agora? Amém? Texto de 1 Coríntios, no capítulo 11. A partir do versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, comamos todos do pão. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por esta mesa, Senhor, que podemos participar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. A partir do versículo 25, Paulo continua dizendo, então, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes esse pão, e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, vamos beber do cálice mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por este privilégio de poder participar, Senhor, deste memorial. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que este sacrifício que foi feito lá na cruz, o sangue que lá foi derramado, foi por cada um de nós e ainda sendo pecador. Obrigado, Senhor, porque lá o Senhor nos deu a oportunidade de te reconhecer e de poder, Senhor, através de ti, alcançar a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por este momento especial em nossas vidas, na vida da sua igreja, Senhor. Muito obrigado. E iremos fazer até o Senhor voltar. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Fique de pé, vamos encerrar. Vamos orar. Eu quero desejar a você uma semana abençoada. Quero desejar a você e a sua família uma semana de vitória. Eu quero pedir a você, irmão, irmã, querida irmã, nós colocamos lá no grupo aquilo que temos tratado desde a semana passada e hoje. Então eu peço que você, com muito carinho, tenha um tremendo zelo com essa questão que nós temos tratado, a oração, para alcançarmos vidas nesse lugar. Traga pessoas, traga nomes, vamos visitar essas famílias. Nós não vamos desistir, nós não vamos desanimar. Eu acho que agora é tempo de voltarmos com mais força, né? Demonstrando a esse povo que a Igreja Batista no bairro Sublime está mais viva do que nunca. Que o Covid não acabou com a igreja. Dia 26 de setembro agora, nós temos um projeto aqui para realizar com o projeto Amare.
e nós queremos alcançar no mínimo 15 famílias para receberem uma cesta básica, a visita da igreja, uma oração e o compartilhar não só do pão material, mas também do pão espiritual. Então eu gostaria que você me ajudasse nessa tarefa de agendar essas famílias, encontrar essas famílias que estão carentes e necessitadas. Pastor, pode ser família da igreja? Pode e deve ser obrigatoriamente os domésticos da fé. Quem é membro da nossa igreja, é irmão nosso em Cristo, vamos servir. Pastor, eu conheço uma pessoa que não mora aqui, mas está precisando muito, mas ela é perto daqui, a gente pode também. Vamos lá visitar. O irmão Percival hoje me perguntou, segurou essa dúvida comigo, eu disse para ele que nós iríamos atender a uma família que ele conhece, que está carecendo, precisando. Então nós vamos visitar essa família. Embora eles não vivam aqui, não morem aqui, mas nós vamos visitar, irmãos. Nós vamos lá pregar a palavra. Se não forem crentes ainda, ou se já forem crentes, vamos renovar a sua fé, vamos, servir de ânimo para eles, vamos animá-los. Mas eu preciso que os irmãos me ajudem a conseguir famílias aqui neste lugar, para que a gente possa fazer essas visitas. Necessariamente teria que ser só famílias daqui. Nós vamos abrir uma exceção, porque o irmão Percival conversou comigo hoje e disse que essa família está muito precisando. Mas nós temos um objetivo de atender as famílias daqui. Você conhece alguma família? Conhece alguém que está precisando de cesta básica, de alguma ajuda? Vamos lá. Nós vamos juntos lá levar essa cesta básica no dia 26 de setembro agora. No sábado, a partir das 10 horas da manhã, estaremos nos reunindo aqui. Tá bom? Então eu depois quero me reunir com alguns irmãos aqui, a gente vai tentar fazer um movimento nesse dia. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia na sua presença. Te damos graças, ó Deus, por mais esse culto que nós viemos aqui te oferecer. E pedimos ao Senhor que o Senhor receba no trono da tua graça o nosso louvor, a nossa adoração, o culto que viemos aqui prestar a ti. Leva-nos em paz agora, Senhor, para os nossos lares. Guarda as nossas famílias. Ó Deus, que as tuas mãos poderosas e santas sejam o telhado das nossas casas. Ó Pai querido, que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo sempre à verdade e que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor. Senhor, Pai eterno, Pai amado, que a mão do Senhor também possa guardar o ferrolho da porta da nossa casa. Livra-nos do mal, Senhor, afasta-nos dos homens maus, protege-nos das balas perdidas. Guarda o teu povo nesse lugar, Pai. Liberta este lugar desta maldição. Age, Senhor, com graça e glória nesse lugar. Manifesta o teu poder. Converte corações. Essa é a nossa oração, Pai. Agora que o amor de Deus e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sejam sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra até a sua volta triunfante. E todos aqueles que creiam digam amém. Amém, glória a Deus. Nós vamos cantar um último. Fala, querida. Irmão Maurício vai dar uma palavra rapidamente aqui. Vem aqui, irmão Maurício. Nós já estamos encerrados, irmãos. O irmão Maurício só vai dar uma palavra rápida. Nós vamos cantar um último hino, tá bom? Obrigado, pastor. Irmãos, a minha palavra é para os diáconos. Primeiramente, para os diáconos. Diaconisas. De manhã nós falamos aqui e vamos repetir. E os diáconos da Associação Batista Belforrochense, Adberge, seção Belfor Roxo, está atuando plenamente. E nós teremos no próximo sábado
na Igreja Batista da Nova Piã, Rua Xélia, não sei o número, mas é na Rua Xélia, bem pertinho daqui. Então, as irmãs irão comigo, 1, 2, 3. Esse vai trabalhar, não vai? 3 horas da tarde, o irmão Selmar provavelmente estará trabalhando. E o irmão Percivaldo também já me disse que vai estar trabalhando. Por isso, nós contamos com as 3 diaconisas. E contamos com as orações da igreja para que nós, diáconos, possamos participar ativamente dos programas associacionais, porque nós, crentes, precisamos manter contato uns com os outros. E, em novembro, no segundo sábado de novembro, a reunião será aqui, na nossa igreja. Então, nós voltaremos a falar do assunto. As reuniões são sempre aos segundos sábados de cada mês, às 3 horas da tarde. Estivemos parados durante esse período aí de pandemia, mas já voltou. Então, esta é a palavra que eu tenho para os irmãos e agradeço ao pastor por ter me concedido esta oportunidade. E agradeço aos irmãos a atenção. Muito obrigado. A irmã Osana pediu para depois, só pararmos ali depois do culto, só para dar uma atenção, ela quer dar uma palavra também. Estou, pois um dia ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Vive estou, pois um dia ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida